E aí, minha gente? Cheguei. Você pensou que eu não vinha? Oxe, hoje é quinta-feira. Quinta-feira é live de neurociência. E o tema de hoje, meu Deus do céu, eu estou impactado quando a doutora Fabiana mandou para mim. Vamos chegando aí, que eu quero falar, mas eu quero falar com gente. Eu não vou ficar aqui falando sozinho, não. Tem que chegar o povo aí para mim começar a trocar ideia, entendeu? Porque eu quero falar com gente, quero falar com as pessoas. Com as pessoas que vêm aqui para minha live, para a gente trocar ideia. É horário de falar de neurociência, é sobre a mentalidade humana, entendeu? Sobre a mentalidade humana e vai ser muito top. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Uau, cadê você? Cadê você? Chega, chega, chega. Cadê você? Cadê você que já chegou? Quem não chegou vai ter que chegar, porque já começou a nossa live. Hoje nós falamos de neurociência. Deus abençoe. Agora há pouco eu fiz uma live falando sobre as 3 grandes necessidades que um pregador tem. E eu falei muito forte sobre a necessidade de interpretar a palavra de Deus, sobre a necessidade de saber como preparar um sermão. Você vai lembrar que eu falei muito sobre isso. E também falei há poucos minutos sobre a necessidade de você ter uma boa oratória. É importante você ter uma boa oratória. E explicando que oratória não tem nada a ver com falar bonito. Porque tem gente, quando você fala de oratória, falar bonito. E se fosse, também estava bom, porque é muito ruim você ouvir alguém que fala feio. Não é legal não. Se ouvir alguém que fala feio. E é engraçado que as pessoas que não falam bem, elas mesmas que não falam bem, elas não aceitam ligar a televisão e ouvir quem fala mal. Quando você pergunta para essas pessoas quais são os pregadores que elas admiram, elas só admiram pregadores que falam bem. Só pregador que fala bem. Quem não fala bem, elas não admiram, só admiram cantores que cantam bem. Por isso eu falo, é importante você saber falar bem. Quem vai compartilhar a live hoje, coloca aí, compartilhei, vou compartilhar, ou já compartilhei. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, uau, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, quem? Feira de Santana já está ligadinho. Quem pode compartilhar a live aí? Vai colocando. Quem pode compartilhar? Quem pode compartilha a live. Quem pode compartilhar, faça isso. Faça isso. Pleno feriadão. Quem está ligado comigo? Já estou vindo de 2 cultos aqui na nossa igreja hoje. Hoje nós fizemos um culto. Nós fizemos 2 reuniões. Uma reunião às 15 horas e a outra reunião que nós fizemos foi a reunião das 19h30, que foram reuniões poderosas, reuniões impactantes. Quem mais está chegando? Fala comigo. Rio de Janeiro está presente. Eu estou esperando a doutora Fabiana Araújo entrar. Eu estou esperando ela entrar. Ok? Estou esperando ela entrar. Vamos lá. Quem está chegando? Quem está chegando? Vem comigo. Vamos chegando. Estou ansioso para o assunto de hoje. Vai ser muito top, mas não fique ansioso não. Mas eu entendi a sua colocação de ansiedade. Quem está chegando aí, gente? Uau, Gil P. Coach. Disse eu amo coach. Pensa em alguém que ama coach. Samuel Procópio, eu amo os coaches. Principalmente, pastor Jairo Ferreira, eu amo os coaches bem preparados. Aqueles coaches que sabem o que vai fazer. Não, ainda tem, é só você me chamar que eu te mando o livro. Deixa eu ver a doutora Fabiana. Cadê tu, doutora? Cadê tu? Eu vou aproveitar para falar assim com ela. Cadê tu? Porque aqui eu não estou no consultório. Quando você chega lá na clínica, doutora. Feira de Santana está ligado? O senhor ainda tem um livro? Tenho. O Entendendo a Bíblia eu não tenho mais. Falo de Maringá. Opa, super ansioso para a live de hoje. Vamos lá, cadê a doutora? Tá entrando. A doutora vai entrar agora. Daqui a pouco ela está chegando. Gente, eu sei que você viu o tema da live de hoje, que hoje nós vamos falar
Como obter o autocontrole da mente e emoção? Como obter o autocontrole da mente e da emoção? Então é importante você saber ter o autocontrole. E lembrando que o autocontrole, além de ser uma inteligência, também é fruto do espírito. Agora o fruto, você sabe que você não recebe o fruto pronto. O fruto você tem que desenvolver ele. Como que vem um fruto? Vem uma florzinha, vamos pegar o fruto, ele surge de um processo. O processo, a árvore tem que crescer, a árvore tem que começar a produzir. Há um processo para que um fruto seja produzido, para que um fruto seja gerado. Aí há o processo para que o fruto também amadureça. É muito top. Fica ligado aí, pastor, e me responde. Vou ter que dormir por causa do trabalho. Ô, meu amigo, vamos ficar na live. Dorme não. Vamos pegar essa live agora poderosa sobre neurociência, porque vai ser uma live que vai causar uma revolução nunca vivida antes na vida das pessoas, ok? Vamos lá? Vamos lá, quem chegou? Uau! Olivia Almeida Sara. Olha o povo chegando. Quem pode compartilhar a live aí? Compartilha. Eu só estou aguardando a doutora Fabiana Araújo entrar. E outra, gente, como obter o autocontrole da mente e emoção? Mente vezes emoção. O autocontrole da mente, muito top. Sou psicóloga e neurociência. Uau! Vindo da parte de Deus, sou psicóloga e neurociência, vindo da parte de Deus, me interessa muito. Olivia Almeida Sara. Muito bom ter a senhora aqui como psicóloga. E eu falo sempre para os psicólogos que nesse tempo atual, a coisa que o mundo mais está precisando são dos profissionais que tratam da mente. Vai desde o psicanalista lá no nível técnico, psicólogo e o psiquiatra. O povo precisa extremamente desses profissionais. Ainda hoje eu estava aconselhando um rapaz precisando serissimamente de um tratamento. E olha que já era pregador que não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com os seus problemas. Me envia lá no direct como pagar o livro, me envia o Senhor, me perguntou se eu tenho Pix e sumiu, o senhor também sumiu, e olha nós nos aparecemos aqui, Caio Black, é Black mesmo, Black Power, Deus te abençoe. Quase perdi a live, quase, mas você não perdeu. Galera, deixa eu contar algo para você. O grande segredo da vida que rege tudo, é a mente humana. A mente humana. A sua mente, ela rege as coisas. Não é à toa que a Bíblia ensina, sabe o que é sobre a mente? Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo. Opa, sou dentista e mulher de Deus, Maria Rodrigues, Deus te abençoe, seja bem-vinda aqui, doutora. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, escute isso, pela renovação da vossa mente. Olha o que Paulo está dizendo, que nós podemos transformar o nosso mundo, a partir da renovação mental. O que é isso? É poderoso. Quando você sabe lidar com a sua mente. Não somente a partir da visão de Freud, que ele divide o inconsciente, o consciente e o subconsciente. Não somente a partir da visão do Freud, mas a partir da visão tanto de Jung, a visão da psicologia, a visão da Bíblia. Ela vai te levar a entender que a mente é o grande X. Por quê? Escute, o maior alvo do diabo é dominar a sua mente. É isso mesmo. O maior alvo do diabo é dominar a sua mente. Não é o seu corpo. Não. É a mente, porque uma vez que a sua mente está dominada por mal, nada mais flui. Escute, eu sempre treino pessoas e ajudo pessoas.
A maioria das pessoas que não tem sucesso na vida, elas não têm sucesso, não é por causa das circunstâncias que lhes cercam. Não. O problema não são as circunstâncias. Deixa eu fazer uma pergunta. Está travando aí a live? Fala comigo aí, gente. Está travando? Fala comigo se está travando ou só é a do Caio Black que está travando. Presta atenção. A maioria das pessoas que não tem sucesso não é pelo local. Por quê? A verdade é essa, que quando o local é um local de desvantagem, nós temos mais probabilidades ainda de ter sucesso quando temos uma mente sadia. Eu vou dar um exemplo. Como que o mundo iria gerar um Nelson Mandela se não fosse no meio de um ambiente conturbado como a África do Sul? Ok? Então, não está travando a live, viu aí, Caio Black? Não está travando, é só o seu. Como que o mundo iria produzir Madre Teresa de Calcutá se não fosse naquela turbulência que ela vivia? Como que o mundo, como que iria produzir, escute isso, o Machado de Assis, se não fosse, em meio a toda a turbulência, o fim da escravidão no Brasil, as lutas, as adversidades, como que iria produzir o mundo um homem como Gandhi? Se não fosse o Gandhi, se não fosse exatamente uma Índia, e não somente uma Índia, junto com toda a pressão dos ingleses sobre a Índia, no meio de toda aquela loucura, daquele tumulto, daquela bagunça, se Gandhi vivesse nos dias de hoje, ele teria o grande convite para se deprimir, ok? Ele teria o grande convite para se deprimir. Ele poderia dizer, você é um derrotado, e a sociedade iria entender. Não, Gandhi, você é um derrotado. Você não teve sorte na vida. Você não teve condições. Você não teve nada que te favorecesse. Não. Gandhi entendeu que aquele cenário que ele estava vivendo, da Índia, a opressão sobre o Paquistão, aquele cenário maluco que ele estava vivendo, era propício para ele liberar toda a sua criatividade. De onde vem uma ideia dessa? De uma mente saudável, uma mente inteligente. Uma mente saudável, ela vai gerar isso. Agora, a sua mente, ela precisa de passar por alguns processos, ok? Alguns processos. E entre esses processos, porque essas pessoas entenderam que o corpo não domina eles, e sim é ele quem domina o nosso corpo, ou seja, podemos dominar o bem e o mal, qual deles prevalece? E eles escolheram o bem. É isso aí. Escute isso. Você tem que entender que a mente tem que ser submetida a processos. E é isso que algumas pessoas ainda não entenderam. Por exemplo, existem exercícios para o cérebro. A minha pergunta é, você exercita o seu cérebro? Exercita ele? Porque o cérebro aprende, desaprende, reaprende. Ou você nunca ouviu falar sobre a neuroplasticidade? Pastor, o que é isso? Neuroplasticidade. É a plasticidade do seu cérebro. É a habilidade que ele tem de aprender as coisas. É a habilidade que ele tem de crescer, de evoluir. Neuroplasticidade mental. Sua mente aprende. Você pode treinar a mente. Porque a mente entra em processos. Agora, nenhum processo é legal. Não. Todo processo é um processo dolorido, processo estressante. E o processo que a mente precisa, eu vou usar aqui o processo bíblico. Pastor, qual é o processo bíblico que a mente precisa? Chegou, está toda chiquetosa aí, a nossa doutora Fabiana. Paulo disse que a mente, ela tem que ser renovada. A mente precisa de processos. Mas as pessoas, elas cuidam do corpo, cuidam da aparência e não cuidam da mente. Você sabia que nós conseguimos detectar quando alguém não cuida da mente?
Porque alguém que não cuida da mente, por mais que embeleze o corpo não fica bonito. Tá faltando alguma coisa ali. Olha assim, tá faltando alguma coisa. O que é que está faltando? É dentro desse corpo uma mente saudável. O que está faltando? Uma mente renovada. Você tem que renovar a sua mente. Como que nós renovamos uma coisa? Simples. Por exemplo, meu celular, ele deu problema na película. E eu vou fazer o quê? Eu tiro ela e coloco outra. Como que você renova a mente? Se tira um pensamento, um conceito que não funciona e vai colocando outros conceitos. Você vai tirando os saberes que você não utiliza mais e vai colocando novos saberes. Há quem disse, houve alguém que disse, melhor, que a maior habilidade do século XXI seria a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Poderia dizer neuroplasticidade, né? É isso, doutora? A neuroplasticidade. É isso aí. Agora é contigo. Uau, galera! Cheguei chegando para a glória de Deus. Aleluia! Paz, Senhor Jesus, para todo o povo de Deus. Amém. Que bênção, né? Estarmos aqui em pleno feriado hoje, mais descansado para a glória de Deus, né? Trabalhamos menos. Não que não trabalhamos, mas bem menos, né? Então, Mas hoje deu tempo de dar uma... dia, né? Todo dia, todo dia. Todo dia. Eu acho que dentro do juramento que o médico faz, ele também tem que estar disponível a qualquer hora que for preciso, em prol da vida? Depende da especialidade. Ah, entendi. Mas há esse juramento, por exemplo, né? Sim, por exemplo, um dermatologista não vai estar disponível a qualquer hora, até porque não tem nada para ele fazer a qualquer hora, né? Um oftalmo não vai estar disponível a qualquer hora. Então, mas basicamente... Então, é que, assim, o oftalmo é um cirurgião. Mas a gente diz exatamente as especialidades que trabalham com as emergências, né? Com os traumas. Aí entra neurocirurgião, cirurgia geral, ortopedista, né, que é básico de tudo para emergência, né? Então, o que você não vive sem dentro de uma emergência? É o neuro, o ortopedista, o cirurgião geral e o vascular. Esses você não tem como ficar. Doutora, quando eu entendi do juramento que vocês fazem, eu passei a admirar mais o médico. Mais. E quando eu convivi eu até comentei. Quando eu comecei a conviver perto de alguns... Eu até comentei na minha sala de direito agora que eu estou tendo um conflito um pouco com o direito em relação ao direito, porque é muito diferente. Muito diferente. Porque o direito é razão pura, né? Não tem emocional, não envolve emoção absolutamente nada, e não tem aquela coisa de... Porque dentro da área médica, dentro do hospital, o nosso lema é: eu vou dar a minha vida para salvar outra vida, independente do que me custe. É o calvário. Exatamente. É um calvário. E no direito, não. Então, eu tenho um problema, às vezes me dá um problema de conflito em relação ao direito, às vezes, sabe, em sala de aula, e eu falo, gente, vocês precisavam ir para um hospital para vocês sentirem o que é adrenalina, o que é você correr contra a morte, você ter segundos para salvar uma vida, a vida está na tua mão, você tem que pensar muito rápido, saber o que vai fazer, sabe, entrar com respiração mecânica, com droga vasoativa, com cardioversão, saber quem chamar na hora, sabe, reorganizar toda uma equipe. É uma situação absolutamente estressante, onde o teu nível de adrenalina vai lá em cima, mas é assim, todo mundo se mobiliza, o hospital todo, sabe? Desde pronto-socorro, centro cirúrgico, UTI, e vira aquela loucura, a gente corre, e às vezes o paciente faz parada cardíaca. Eu mesmo, um dia o paciente parou no caminho, eu subi em cima da maca, e a maca andando, e eu fazendo massagem cardíaca até poder chegar dentro do centro cirúrgico. Então, assim, e aí quando acaba tudo, e a gente consegue salvar a vida do paciente, todo mundo festeja, sabe? A equipe senta, e é muito emocionante, e é muito diferente do direito. Então, assim, eu tô tendo um pouquinho dessa coisa. A senhora tem duas opções, né? Aliás, tem duas funções que envolvem muita conexão. Primeiro, o ministério pastoral, que a senhora, como pastora, também é de dar vida, porque o chamado pastoral é para a morte, né? Aliás, o evangelho maduro é para a morte.
Tem gente que se assusta com o evangelho que pensa que é para a vida. Não, é para a morte. Nós somos Pra chamados para morte. morrer por essa causa. Por isso tem esse Ah, o evangelho destino aí. final é o Calvário. Esse evangelho sem futuro que não explica para as pessoas que o evangelho é chamado para a morte. E Exato. aí entra a medicina, que também quem tem um juramento desse aí, que faz muito isso, é o policial. Constantemente eles morrem apaisando, Sim, brigando com bandido. sim. Constantemente. Eu tenho um policial aqui na igreja, e alguns amigos são policiais, e eles dizem assim, pastor, eu não tenho nem condições de entrar onde o senhor entra. Eu falei, mas por quê? Eu não aguento ver. Ele falou, se eu ver, ó, meu áudio tá ruim aí, gente? Porque tem alguém dizendo que meu Tá áudio está travando um pouco, ruim. tá travando um pouquinho. O meu áudio está travando? Um O que pouquinho. será que está, o que será que está acontecendo? Então, pastora, vai falando aí que eu vou ver a internet aqui se tem algum problema. Vai falando com o povo Amém. A aí. minha internet também estava ruim, por isso que eu demorei para entrar. Tá, Ela eu não vou ver o que estava está querendo acontecendo aqui. pegar Eu no vou, tranco. eu vou reiniciar minha internet e já volto. Mas Reiniciar vai... a conexão cerebral da internet. Uau! Gente, o que nós queremos fazer aqui com vocês essa noite é fazer com que vocês entendam os processos pelos quais nós passamos, nós seres humanos, tá? Aqui nós não estamos selecionando profissão e nem cultura, estilo de vida ou qualquer outra coisa que seja parecido com individualização. Mas o que nós queremos trazer no coletivo é trazer mudança de vida, melhora para o teu emocional, para que você entenda alguns processos que talvez você esbarre nele todos os dias e muitas vezes pergunte a Deus o porquê. E às vezes essa resposta não é Deus quem vai te dar. Talvez essa resposta nós podemos te dar baseado na palavra de Deus e baseado na neurociência, em comportamento, em emocional, porque hoje em dia não tem um amplo, essa máquina poderosa que Deus nos deu chamada cérebro. E o que nós queremos fazer é, independente da sua cultura, independente do teu nível de conhecimento, de escolaridade, de formação, independente de qualquer coisa, não é essa a questão. O que nós estamos fazendo aqui todas as quintas-feiras é trazendo uma chance de transformação de vida e te dar qualidade de vida dentro ou fora do ministério. Pode prosseguir, doutora. Ah, pensei que você já queria falar. Não, eu quero te ouvir. Fala, eu já estava falando bastante Porque antes da às senhora chegar. vezes é igual eu brinco, né? A questão do papo de pregador, o que o ser humano precisa entender primeiro é se identificar. Às vezes o ser humano ele tem um problema de identificação. Identificação é como se fosse interpretar mesmo. Então, papo de pregador é para quê? Para pregador. Então, você que entra no papo de pregador, você tem que saber que você vai entrar lá recebendo coisa pesada, às vezes vai tomar uma pancada, né? Contra aquilo que você pensa, contra aquilo que você traz de tradição, contra aquilo que você veio como tendo o certo desde a tua infância. Então, o papo de pregador ele serve para quê? Para quebrar paradigmas daquilo que não é verdade sobre a vida de um pregador. E eu vejo que às vezes as pessoas se assustam, né? Com a maneira do pastor falar. E eu fico observando todas as pessoas que comentam, tudo que é comentado, por isso que às vezes eu só comento lá no final, porque eu já analisei toda a live, fico observando o perfil das pessoas, né? Claro que a live é uma coisa pública, qualquer pessoa pode assistir, mas qual é o problema? Você não pode entrar numa live e querer expressar um conhecimento que você não tem, sendo que o próprio nome da live é pregador. Então, é papo de quem tem vivência de pregador, de quem vive o evangelho pregando, anunciando, pastoreando, é quem tem o couro mais grosso, já aguenta tomar mais pancada, né? E muitas vezes eu percebo um nível de soberba de algumas pessoas que entram na sua live ao meio-dia, que eu fico assustada, eu falo, meu Deus, como é que pode? A criatura não entendeu nem o que é papo de pregador. É isso mesmo. Algo com o pastor. Falhou aí. Oi, com o pastor Miles Monroe. Esse cara era fenomenal. Eu não sei se você ouviu. Muito.
O pastor... Não, Eu ouvi muito, não. muito. Eu Ah, você ouviu muito. li tudo dele. Ah, então tá explicado, né? Quando aquele homem morreu, eu me senti órfã. Falei, Jesus, e agora? Fiquei órfã na terra. Porque, gente, diante de Deus, leia ou ouça Miles Monroe. E ele falava algo sobre autoridade, que é algo fantástico. Que não tem como você ser abençoado, não tem como você prosperar, não tem como você progredir, se você não se submeter, não é ter autoridade. E as pessoas hoje, elas querem ter, né? Elas querem ter autoridade. Não, você se submeter à autoridade. Então eu entendo que, por exemplo, na live do meio-dia, papo de pregador, gente, quem é a autoridade que está falando? Ô, pastor Samuel Procópio, gente. Não, eu vou entrar lá, vou querer dar uma de louca e querer ficar debatendo com aquele que é a autoridade do que está falando. É muito, sabe, a incongruência do ser humano é muito grande. Então, assim, se você entra no papo de pregador, eu entendo que é para aprender, porque eu aprendo muito no papo de pregador. Aprendo muito. Então, o que eu tenho que fazer? Ficar com a minha boca fechada? Ué, até porque eu não sei tudo. E aí eu vejo pessoas escrevendo, ah, porque eu tenho medo de falar, eu tenho medo de pregar, ah, porque me sinto inseguro, ah, porque eu prego assim, assim, assado. E a autoridade explicando como deve ser feito. E as pessoas discordando. Gente, é coisa de doido. É a mesma coisa que você chegar num consultório, entendeu? Você não sabe o que você tem e vamos fazer uma anamnese para descobrir. Vamos casar anamnese com sinais clínicos, sintomas, queixa do paciente, por último, exames complementares para fechar o quadro. Aí você recebe o diagnóstico, né? Sei lá, vamos dizer, tá com câncer. Vou usar a especialidade do pastor José Augusto, que é especialista em câncer ósseo. Você tá com um tumor ósseo. A pessoa olha para sua cara e diz: não concordo. Oi? Foi fazer o que lá então? Pastora, teve uma missionária que eu acompanhei ela até o hospital. Aí ela doente, e um dia ela conversando comigo, ela disse que queria crescer. Eu falei, a senhora não vai crescer porque a senhora é orgulhosa. Ela disse, Exato. como? Como? Eu falei, a senhora é orgulhosa. Aí ela falou, não, nunca foi, tá bom, não precisa a senhora brigar comigo, não. Depois estuda sobre orgulho, pesquisa, a senhora vai ver que a senhora tem muito orgulho. Todo mundo tem orgulho. Mas só que a gente vai Sim, quebrantando, tem que quebrantar e dominar. Porque o orgulho é sim. terrível. Aí, Terrível. quando chegou no hospital, ela falou com o médico que estava tendo um problema. Aí o médico disse, mas eu te passei o remédio, tu tomou o remédio? Aí ela pegou e falou pro médico assim, não, é que eu fui na farmácia, o farmacêutico passou outro. Aí eu me afastei para ir. Não, eu achei uma piada. Eu achei uma piada. Eu vou até o médico, aí depois que eu escuto o médico, aí eu vou ver o farmacêutico, que nem pode passar remédio para as pessoas. Aí ela saiu de lá e falou, você riu do quê? Eu falei, eu estou dizendo que você é orgulhosa, você é tão orgulhosa que teve dificuldade de ouvir o médico. Aí eu percebi que o médico havia falado algo que havia machucado ela. Ela disse, aquele médico pensa que ele sabe tudo? Eu falei, sobre o que ele está te ensinando, você não sabe tudo, quase tudo. Exatamente. Pelo menos quase tudo. Agora, aí esses farmacêuticos, eu tenho certeza que eles sabem quase nada. Até Ela porque era eles não tão podem orgulhosa. diagnosticar, farmacêutico não faz diagnóstico. Eu fiquei assustado. E ontem, não sei se a senhora percebeu, teve um moço que entrou e ele queria debater que ele aprendia tudo sozinho com Deus. Aí eu Tá, eu falei com vi. ele, eu falei, espera aí, se Eu aprende fico com Deus... rindo aqui do outro lado, eu falo, gente, é tudo doido, não é possível. Não, se fosse doido era melhor. Era melhor, que o doido não comete esse pecado, não. O doido é dependente de todo mundo. O doido depende de gente para dar banho, para dar comida. O orgulhoso não quer depender de ninguém e depende de todo mundo. E ele diz, não, eu aprendo Exato, com Deus. Se você aprende com Deus, joga fora a Bíblia. Porque Deus não escreveu exato. Bíblia, não. Deus não escreveu, não. Quem escreveu foi os homens, Deus inspirou. Aí eu já digo, eu aprendo com os homens. Eu sou honesto. Eu aprendo com professor, aprendo com jornalista, aprendo com os meninos de rua, aprendo com todo mundo. Você que aprende com Deus,
Eu falo para eles o seguinte: vocês deveriam saber mais que os professores universitários, porque é uma vergonha. Deus ensina alguém que sabe menos que os doutores da Terra. Eu falei: esse Deus está falido, viu? Esse Deus está falido. Porque se Deus treina alguém, esse alguém é de um nível assustador. Mas, doutora, hoje nós vamos falar como obter o autocontrole da mente e as emoções. Como que é isso, doutora? O autocontrole daqui de dentro, inconsciente, consciente, subconsciente, essa mistura maluca aqui dentro da cabeça. Eu ia falar, você quer ir para o texto bíblico para você entender quem falou disso primeiro? Uau! Vamos. Tem Romanos capítulo 7. Ó, tem psicanalista na live, tem coach na live, tem psicóloga na live. Tá muito Isso é ótimo. É, isso aí. Tá aí o meu orientador aqui no curso de psicanálise. Ele tá me orientando. Eu não consigo ver comentário, né? Nenhum, então eu não posso nem responder o pessoal. Mas vamos fazer qualquer dia pelo seu Insta. A senhora vai ver os comentários legais. É o pastor Rafael Oliveira. Ele que me dá as orientações aqui no curso de psicanálise que eu estou fazendo. Estou gostando muito. Tem professor também da rede pública de ensino, aqui o professor Nonato Fonseca, professor na rede pública e também na igreja. Professor de teologia. Que bênção. Muito inteligente esse homem, muito mesmo. Como que a gente vai fazer esse negócio louco aí? O autocontrole. Lê o texto primeiro, pastor. Romanos 7, capítulo 7, versículo 19. Esse texto é muito top. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora. Lê até o 25. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Muito forte. Isso é forte demais. Muito. Gente, isso é muito forte. Então, nós estávamos falando a respeito do cérebro triuno, né? Na última live. Sobre as subdivisões do cérebro triuno. Vamos falar para eles relembrar, doutor. Ó, o reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. É isso aí. O cérebro trino, não é isso? Isso. Alguns chamam de trino, outros de triuno. Mas se trata da mesma coisa. Isso. E às vezes chamam de cérebro bulbar, o reptiliano é o bulbar, né? Por causa da localização. Aí é só uma diferenciação de linguagem, né? Dentro da psicanálise, da neurociência, mas dentro da anatomia, tá? Ele se chamaria bulbar. Anatomicamente falando, tá? Mas psicologicamente, dentro da divisão da psicologia, da psicanálise, nós vamos chamar ele de cérebro triuno. Então, assim, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Paulo já falava disso. Sim. Tá? Quando o pastor falou a respeito, né, do que nós falaríamos na última live, me veio o texto de 1 Coríntios, né? Porque nós temos a mente de Cristo e me veio o questionamento. Será que temos mesmo a mente de Cristo? E aí nós discursamos a respeito da mente de Cristo. Porque é impossível que qualquer ser humano na Terra ele consiga ter a mente de Cristo. Né? Eu acredito que só no dia que subirmos para a glória. E
eu consegui fazer uma analogia e quando eu fui lembrar do sistema límbico preciosíssimo, né, sistema límbico e o reptiliano, eu me lembrei de Paulo falando, porque as pessoas, elas interpretam segundo o nível de conhecimento que elas têm, elas interpretam a palavra de Deus, né? E muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, os crentes têm mania de dizer que ou tudo é Deus ou tudo é o diabo, e o homem não tem responsabilidade nenhuma. Isso é uma má interpretação. É porque isso é confortável. Essa teologia é confortável. Tá, então, fato é, nós só temos duas possibilidades. Ou nós estamos jurisdicionalmente sobre a tutela do reino de Deus, ou nós estamos jurisdicionalmente sobre a tutela do reino de trevas, se é que as trevas têm reino, né? Então, toda vez que Paulo queria dizer o desejo da carne, não faça o que a carne deseja, por quê? Porque ele diz que aquele que é espiritual, colhe coisas do espírito e vive no espírito. E aquele que é carnal, ele vive da carne e colhe da carne. E a carne, ela está subjugada a desejos. Desejos iguais à vontade. Se a vontade é minha, da minha carne, não é de Deus. Correto? Estou indo devagar no raciocínio para que as pessoas entendam. Se eu faço a minha vontade, o desejo dessa coisa aqui que não morre, porque o desejo desse trem aqui não morre. É por isso que a gente mata todo dia. Porque não morre. Se eu faço o desejo da minha carne, tá? Eu estou fazendo a vontade de quem? É de Deus? Não. Não. Quem está me levando a fazer aquilo que contraria a vontade de Deus? Quem está me levando pode ser o diabo e pode ser eu mesmo. Sim, mas quando eu me deixo levar pelo desejo que fere a palavra de Deus, é porque eu estou sob uma jurisdição. Que é a lei do pecado. Aí, gente, É a lei do pecado. E quem é o juiz da lei do pecado? Ah, é aquele que caiu, aquele sem vergonha que não tem tribunal. Então, o povo tem que parar com essa questão de dizer assim, ah, mas tira a responsabilidade do homem e dá para o diabo. Não, não está tirando. Está dizendo que você é tão sem caráter, que já anda com Cristo há tanto tempo, e ainda continua dando lado para o diabo. Esse é porque pesado. se é novo convertido. Claro que é. Entendeu? Aí vai falar assim, ah, não, não é o diabo. É o diabo, sim. É o diabo. Se é desejo da carne, é o diabo, sim. Se é o desejo do espírito, é Deus. Ponto. Claro que você tem como controlar isso aqui. Pela mente. Ainda que o desejo te impulsione, você controla aqui. Não posso. Não devo. Não vou pecar contra o meu Deus. José, uai, eu imagino José. Imagina José, com a mulher bonitona lá na frente dele e deita comigo, José. Deita, José. Tem José que você não precisa falar mais que uma vez, ele já deita, né? Oh. Então, muito sério. E aí está sob a jurisdição de quem? Do diabo. Porque a Bíblia diz que ela era a figura da malignidade. A patifona. Mulher do Potifar. Entendeu? Então a patifona, ela era a figura da malignidade. E quem é a figura da malignidade, gente? Satanás. José olha para a figura da malignidade e imagino eu que ele fala, como eu sempre faço, para trás de mim, Satanás. Pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Não. Então ele foge. E há um detalhe. Que nós somos responsáveis pelos nossos desejos também. Há essa responsabilidade. Porque os desejos, eles são construídos. Construídos. E ele não surge de uma hora... Ah, tô desejando. Espera aí. Primeiro que a gente só deseja o que a gente conhece. Exato. Ninguém deseja o que não conhece. O que você não conhece, você tem medo. Você corre. Então, o desejo é uma construção.
Então, José ele não constrói aquele desejo. O Exato. desejo é a construção a partir dos sentidos. Olha o texto do Gênesis, que a mulher, vendo que a árvore era desejável, olha, o olho construiu. Aí o diabo já vem, ó, no ouvido, já percebeu que os olhos já tinha direcionado. Aí vem no ouvido, o tato, o paladar, junto com o olfato. Os 5 sentidos pecaram. Exato. Então, aí quando eu venho para esse texto, onde o apóstolo Paulo ele está dizendo assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ninguém parou até hoje para se perguntar por que é que Paulo disse isso. Ele estava falando exatamente daquilo que domina a maior parte da nossa mente, que é o cérebro reptiliano, que são os desejos, as vontades. Porque como ele domina em torno de 90% a 95% das nossas vontades, os nossos desejos, eles são direcionados pelo cérebro reptiliano, era disso que Paulo estava falando, não era só espiritual. Mas eu entendo que Paulo não tinha esse esclarecimento que nós temos hoje, ou esse conhecimento. Então não havia a menor possibilidade de Paulo dizer, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Por causa do infeliz do meu cérebro reptiliano, que as minhas emoções, elas falam mais alto. Os meus desejos falam mais alto. E aí o mal que eu sei pelos 5% do neocórtex, que deveria ser as tomadas de decisões assertivas, as corretas, o que é coerente, o que tem sustentação na base de Deus, esses 5%, eles estão sendo dominados pelo restante, pelo cérebro inferior, pelo reptiliano, pelo sistema límbico. Então esses dois estão lutando contra o superior, que é 5%. Então ele diz, esse 5% até agora, ele tá perdendo, por quê? Porque o que eu quero fazer de bem, eu não faço. Mas o que eu sei que está errado e que não devo fazer, as minhas emoções não permitem, eu faço. Por quê? Não consigo controlar minhas emoções. Não consigo controlar os meus desejos. E aí ele continua dizendo aqui, onde o pastor leu. Eu até grifei 2 palavras importantes que apareceram 2 vezes. Entendimento. Entendimento. Ele dizia assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do entendimento. Qual que é a lei que luta contra a lei do entendimento? Vamos dividir o cérebro? Reptiliano, Sim. límbico, neocórtex superior. Então, os mais inferiores são 2/3, reptiliano com límbico. Apesar de que o límbico, ele é um cérebro mais inteligente, inclusive para escolhas e tomadas de decisões. Porém, ele diz assim, há uma lei maior que luta contra a lei menor, que é a que eu sei que é certa, que é o neocórtex. Então, se eu for trazer para a neurociência hoje, eu poderia dizer que Paulo estava dizendo assim, ó, mas veja nos meus membros uma outra lei que luta contra a lei do entendimento. Ou seja, o meu sistema reptiliano, ele luta contra o meu neocórtex, que é 5% do que eu tenho consciência e domínio sobre a minha vida. Porque o inconsciente, ele é um mar. E o consciente, ele é um baldinho. Exatamente. Olhando por essa vertente, é muito mais fácil a gente compreender vários fatores que acontecem aqui dentro da gente. Claro. Lembrando que o reptiliano ele é instintivo. Exato. E binário. Literalmente. Binário. Só tem 2 opções para ele. Ou ele ataca ou ele foge. E ele nos deixa literalmente igual um réptil. Medo e prazer. Medo e prazer. É isso aí. Ele pensa no prazer. Então, é o reptiliano que leva o camarada para a gula, porque a gula também está ligada ao instinto, o instinto de alimentação, o desequilíbrio dos instintos. Prostituição, lascívia, impurezas, homossexualidade, todos esses fatores estão ligados ao instinto da reprodução. Exato. Reprodução. Quando há o desequilíbrio nesse instinto, aí nós
acabamos cometendo esses pecados. Quando não há o domínio sobre o reptiliano. Lá no reptiliano também está iras, porfias, pelejas, dissensões, que a Bíblia fala, as obras da carne. Que aí está Exato. o instinto da socialização. Porque o ser humano é um ser social. Por isso Sim. o ser humano, quando ele se isola, ele morre. Há a história Sim. de um famoso imperador na China, que ele foi cortando relacionamentos, cortando relacionamentos, cortando relacionamentos, e quando foi um dia que procuraram o imperador, ele estava morto. Ninguém sabe como ele morreu, porque ele estava sozinho. Se alguém É matou, autofobia. se alguém matou ele, se ele se matou, mas entrou para a história. Um imperador chinês, e essa história é uma história muito famosa. Então, é nos instintos que estão exatamente as maiores manifestações do cérebro reptiliano, até na conversa. Quando você vai Sim. conversar com alguém, você vai perceber muito reptiliano. Principalmente quando você conversa com pessoas que não gostam de estudar. Você vai ver 100% reptiliano, e se o seu cachorro conversasse, ele ia conversar o mesmo assunto dessas pessoas. O que é que o cachorro ia falar? Olha, a próxima cria, eu quero filhotes mais bonitos. É o quê? Reprodução. Aí, como as pessoas hoje não se reproduzem toda vez que se relaciona, elas falam muito de sexo. Olha, esse homem bonitão, a mulher diz, olha, essa mulher, a gostosona, a top. Aí, é o tempo inteiro falando disso. É o cérebro reptiliano. Quando não há alimentação, olha, meu sonho é comer no restaurante tal. Olha, meu sonho é comer aquela comida lá da China. Meu sonho é não sei o quê. Esse assunto são todos assuntos do reptiliano. Ah, não, mas eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano. Tudo ligado ao reptiliano. Se o neocórtex não conseguir controlar isso, já era. A desgraça está feita. Sim. O problema é que, na realidade, as pessoas elas não têm esse conhecimento, até porque eu entendo também que essa questão da psicanálise e da psicologia, ela ficou muito mais intensa agora, depois que veio a pandemia, porque o nível de problemas psicológicos, eles aumentaram, né? E a neurociência, ela veio agora com uma força muito grande, porque quando eu fiz o meu mestrado em neurociência, eu fiz em 2010, 2011, se eu não me falha a memória, né? Então, assim, já quase há 10 anos, né? Já existia, mas não se falava tanto quanto agora. Agora, a neurociência, ela virou a base da necessidade de tudo, do meio empresarial, na saúde, ministerial, tudo, absolutamente tudo, introduziu-se a neurociência, né? Então, descobriu-se que a neurociência ela tem uma resposta lógica para tudo. Sim. E a neurociência ela trabalha muito com o quê? Com emoções, com emocional, com comportamento, né? Com cognição. E o que é a minha especialidade, né? Do qual eu falo com princípio, é a neurociência comportamental e emocional, né? São comportamentos e emoções. E a neurociência ela diz que toda emoção ela é lógica. Ela é lógica, ela tem uma lógica, ela não é subjetiva. A emoção não é subjetiva. Ela tem lógica, ela tem um porquê e ela tem uma resposta e também tem uma solução para as causas dos danos emocionais. E isso começou-se a falar agora. Agora que eu digo 2020, né? 2020, 19, 20, quando estourou a questão da pandemia do Covid-19. Por quê? Por causa do surto. Isso, acreditava-se que vinha do acaso, e não é. Então, começou-se a estudar muito, por quê? Por causa do índice de suicídio, do índice de depressão, do índice de fobias, do índice de síndromes do pânico, que aumentou absurdamente, né? Chegou a ficar difícil até de quantificar. Por exemplo, você não divulga números de suicídio, por quê? Porque estimula a quem já tem o desejo de cometê-lo, então nós não divulgamos. Mas a gente faz parte de um comitê onde nós sabemos quantas pessoas cometem, o índice se é maior no feminino, né, no gênero feminino ou no gênero masculino, e é muito maior, absurdamente maior no masculino. A diferença é absurda da quantidade de homens que deprimem.
Só um detalhe para me citar aqui. A senhora tocou num ponto muito forte. Eu, particularmente, eu acho que o homem, nós homens, somos intolerantes à frustração. Sim, Nós só. resolvemos frustração com violência. Exato. Quando nós não. Para um homem é muito fácil pensar em matar o outro. Muito fácil. Não é à toa que isso é automático. Quando ele não destrói os outros, ele se destrói a si mesmo. E um dia eu Isso. estava na rua, e eu estava conversando com a minha esposa, com a pastora Délia, e falando com ela que é engraçado, o número de homens morando nas ruas é maior que o número de mulheres. Ela disse, por que Sim. será? Eu falei, eu acredito que o homem é intolerante à frustração. Aí ele se entrega. As mulheres não. Elas conseguem tolerar por mais tempo. Até porque o parto Muito. tem a ver com isso, a gravidez. É frustrante durante aqueles meses, mas ela sabe que passa. O inconsciente capta. Agora o homem não. O homem é de prazer momentâneo, porque o orgasmo do homem é muito rápido, passa muito rápido, é um prazer muito rápido. Então o homem também é escravo do prazer. Ele tem uma facilidade para cair no prazer, não é à toa que são os homens os maiores viciados nas drogas sintéticas, nas drogas ilícitas, e exatamente a intolerância à frustração. Eles não aguentam lidar com a frustração. E isso é muito forte. O que a senhora falou é muito pesado. Por isso que o número de homens cometendo suicídio acaba sendo maior. Ele se frustra e Bem maior. ele já pensa em destruir as coisas. É por isso que normalmente o homem, quando ele se frustra, ele já sai de casa, ele separa, ele abandona a família, né? A mulher não, ela vai lutar, ela vai tentar até onde não der mais. Então, assim, não vou falar em números, mas vou falar em percentual. Então, o percentual de suicídio masculino foi de 73% contra 27% feminino. Não, o número de mulheres é baixíssimo. As mulheres aguentam sofrer. Não, Aguenta. Se as mulheres fizessem com os homens o que os homens fazem com elas, o número de divórcio era enorme. Porque é o seguinte, a mulher tolera o cara chegar em casa 1h bêbado, cheio de urina e fezes. Eu duvido o homem que tolera a mulher chegar em casa assim. Ela chega Imagina, lá nunca. toda bêbada aí, e entra, e a mulher recebe ele, às vezes dá banho nele, cuida dele e passa aí só anos. Anos. Palma para a resiliência das mulheres. Não é dessa terra. Exatamente. Se tem um ser humano resiliente, é a mulher. A mulher aguenta, a mulher aguenta. E às vezes esse pingunço fedido ainda bate nela. E ela apanha calada. Eu ia falar agora isso. Aí eu já não sei como ela suporta, né? Aí já é uma coisa bem pessoal minha, né? Não, é que eu sempre brinco. Na minha igreja aqui. Exato. Aqui eu de polícia. Aí tem... caso de polícia. E eu já aviso de público. Eu falo, ó, seu marido começar a te bater, aqui tem uns homens grandão. Eu falo, se for um homem desse, nem me liga. Por amor de Deus. Só me liga depois que a polícia chegar e tiver um chamado. Eu vou desse tamanho em frente. Imagina o doutor Zé Augusto com esse tamanhozão que tem, encarar esses homão aí, brigando de casal. Não. Não. Tira o doutor daí, gente. Deixa a polícia. Coitado, ele nem tem mais psique para isso. A gente vive cansado. Então, assim, você vê umas coisas muito, muito absurdas. Inclusive agora, né, na faculdade a gente está fazendo, eu estou fazendo um trabalho com a minha turma de classe sobre feminicídio e violência doméstica, né? Então, e a gente vê a quantidade que tem, inclusive, no nosso meio, né? Não sejamos hipócritas, sim. Porque ultimamente a hipocrisia tá difícil de engolir, tá difícil, né? Sim. Um tanto de gente que se faz de cara de santo e a gente vê um tanto de psicóticos dentro da igreja. E não são poucos. São muitos psicóticos. Tem. E a maioria, e às vezes... Agora, doutora, a senhora tocou num assunto muito forte. A senhora sabe o que me preocupa mais? Eu falo de novo, né? Não, é muito forte que a senhora está tocando aí. O que mais me preocupa não são os psicóticos que estão na nave da igreja. O que mais me preocupa são os pregadores famosos que já está na cara deles que são psicopatas. E parece que quanto mais eles são psicopatas, mais as pessoas seguem. Tem um dia que eu comecei a olhar os pregadores e falei, esse cara é louco. Aí eu fui ouvir a pregação dele e nem eu consegui. Eu vi essa pregação é de louco, porque não tem sentido. Ele não consegue construir uma ideia, ele não consegue construir um pensamento. E o povão aplaudindo, dizendo, é Deus,
é Deus, é Deus. Aí eu disse, então, ou é eu que estou ficando louco e esse povão todo está certo. Porque não faz sentido. Ou então, Não. me corrija se eu estou errado, ou as pessoas só seguem quem é muito louco mesmo. Será que é isso? Ó, é porque assim, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o mitomaníaco, tá? Sim, o mitomaníaco. Mitomaníaco, Sim. tem muito. Vamos pegar o mitomaníaco e Megalomaníaco. o mitomaníaco é o que tem hábito de mentir. Sim, Mente por compulsão, sim. né? Mente compulsivamente E o e aí inventa outra megalomaníaco mentira também. para Que tudo dele é isso, mega. para ele inventa uma mentira para cobrir outra mentira e ele não se importa com o estrago que vai causar, o mitomaníaco. Sim. Então é uma compulsão pela mentira. Ele tem a necessidade de mentir, não consegue deixar de mentir. Não tem arrependimento, não tem remorso, não tem absolutamente nada. Então vamos associar isso à sociopatia. Então o que nós temos muitas vezes hoje dentro dos ministérios, e que eu percebo muito, né? São pregadores, cantores, pastores, né? Desculpa, gostem, gostem, não gostem, não gostem. Eu vim aqui para falar de neurociência, né? E eu sou pastora e eu convivo com essas pessoas. Inclusive, eu tenho um olho analítico, até porque a minha especialidade é essa. E eu vejo algumas pessoas fazendo coisas, pregando. E, por exemplo, o sociopata, ele tem um poder de persuasão muito grande, pastor. Então, Sim. ele consegue descobrir a necessidade da pessoa. Então é por isso que essas pessoas seguem. Por quê? Porque eles conhecem a necessidade que a pessoa tem. Sabe por quê? Porque tem gente que é tão fácil você descobrir qual é a necessidade dela, que ela é tão carente, ela é tão dependente emocional, ela é tão, sabe, que ela já entra na igreja com um rombo no peito. E aí a primeira palavra persuasiva que a pessoa lança do altar, você vê a reação da pessoa. Ela fala, Aí ele já pô, lê. Ele faz a leitura, claro, é a próxima vítima. exato, exato. Então, essas pessoas vão atrair pessoas. Porque o que as pessoas não gostam? De quem confronta. Se você confronta, elas não gostam. Não, e a razão é Elas não, confrontante. exato, elas não querem ser confrontadas. A Não querem. razão, a razão não negocia com Entendeu? ninguém. Exato. E qual que é o padrão? Qual é a diretriz do evangelho? Confronto. Sim. Confronto e confronto. Mas aí você pega um sociopata mitomaníaco pregando em cima do altar. E eu olho e falo, Deus, será que só eu vejo? Aí eu fico falando pro meu marido, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Falei, isso aqui devia sair daqui numa camisa de força. Tem que ir pro hospital psiquiátrico direto. É louco. Não, tem um Louco. monte. Tem um monte. Tem um monte. Tem um monte. E, Entendeu? e as psicopatias dele, as loucuras, quando você começa a analisar de longe, não precisa nem mergulhar. Se pegar assim as fotos dele nas redes sociais, os lugares que ele aparece, e olhar a realidade dele e confrontar, vai ver que não bate. Ele é um mito. Ele construiu um personagem. Só que chega uma hora que ele não consegue mais ser o personagem. Aí Mas quando ele não consegue mais ser, é a hora que ele já causou o estrago na vida da pessoa. causou. Aí é a hora que ele vai revelar quem ele é. Aí revela Exato. os vícios loucos, porque esses psicopatas, eles nunca conseguiram cumprir o contrato social. Eles não conseguem É. cumprir contrato. Esse contrato de eu tenho que respeitar a senhora, esse contrato de que eu tenho que engolir algumas palavras quando eu preciso, porque nem tudo eu falo, nem tudo eu digo. Esse contrato de boa tarde, esse contrato de tolerar uma ofensa, que é um contrato social poderoso, Jesus falou disso. Se alguém te bater, dê a Exato. outra face. Ou seja, quando Uhum. você dá a face, o que acontece? Você impede que a violência seja maior. Você quebra. Porque o ditado diz, se um não quer, dois não briga. E o que está dando a face está Claro. dizendo que não vai ter briga. O que vai ter aqui é só um crime, você me batendo. Mas eu não vou cometer nenhum crime. Então vai ficar até mais fácil para o juiz tratar desse assunto, para o advogado pegar o caso. Porque qual é o caso, doutor? Doutor, o caso é que eu apanhei, ele ficou me batendo. Foi só isso que aconteceu. Ele ia me batendo, me batendo. E você não fez? Não, não fiz nada. Nada. Isso Jesus ensina. Isso é um contrato social. Mas psicopata não Exato. consegue cumprir. Eu andei com vários. Vários deles.
E eu queria entender, porque eu sempre tive essa fissura pela mente humana, né? À toa que eu leio Freud quando eu não sabia nem falar o nome dele, eu falava Freud. Eu achava livros, ia comprando, 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 comprando. Hoje minha esposa que usa muitos livros, Freud, Jung, essa turma toda eu comecei a ler ainda adolescente, como autodidata. E depois que eu comecei a estudar também fisiognomonia, li muito sobre visagismo, comecei a ler sobre comportamento, neurociência também comecei a ler. O corpo fala, lê muito artigo disso e, poxa, tá na cara que esse camarada é doente. Mas será que as pessoas não percebem? E boa parte não Não. percebe. Não percebe. Não percebem porque elas não conseguem controlar o cérebro reptiliano. E é ele que quer ser agradado o tempo todo. Sim. É ele que ou ele tem um desejo muito grande ou ele sofre demais, entendeu? Ah, então se sofre, sofre muito. E se tem prazer, é muito prazer. Ele é binário, ele só entende duas conotações diferentes, ou prazer ou perigo, né? Ou corro ou ataco. Então, a maioria da humanidade hoje ainda ela está presa no cérebro reptiliano. E o cérebro reptiliano, fato é, você não tem domínio sobre ele. Domínio sobre ele você não tem. Mas você tem domínio daquilo que é secundário dele, que são as emoções, comportamento. Aí você tem. Aí nós passamos para o neocórtex, entendeu? Que vai ajudar a você controlar esses impulsos, esses comportamentos, porque o reptiliano ele não consegue. E ele vem do inconsciente. Então, às vezes, tem comportamento das pessoas que elas não sabem nem o porquê tem esses comportamentos. E provavelmente é de algo do passado, gatilhos do passado, traumas emocionais, né? Marcas emocionais que vão sendo repetidas, 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 repetidas. Às vezes é o looping emocional, em que elas não sabem que isso existe, mas o looping emocional ele existe. Enquanto você não conseguir tratar o inconsciente lá onde ele aconteceu, ele vai fazer o quê? Ele congela a pessoa lá atrás. Então, o que acontece? Para o cérebro reptiliano, não existe passado e não existe futuro. Para o inconsciente, não. Para o inconsciente é o agora. Então, se algo de muito traumático te aconteceu há 10 anos atrás, você congelou lá. Qualquer coisa que te remeta à mesma situação, ele descongela você agora, ele vai trazer à tona. Então, é por isso que você fica com esse problema a vida toda e fica nesse looping. E ele vai trazendo. Por exemplo, pega uma mulher que teve um pai alcoólatra que batia na mãe, tá? Quando era pequena. O inconsciente dela vai gravar isso. Não há a menor possibilidade disso não acontecer, porque o inconsciente, ele grava, tá? Então, ela pode até, no consciente dos 5% dela, da parte neocortical, ela saber, olha, eu não quero, eu não gosto, eu não quero um homem como meu pai. Mas o trauma lá do passado não foi tratado. Não foi tratada a causa do trauma. Não foi fechada a lacuna. E o que o cérebro ele tende a fazer? Looping. Ele fica naquele sistema de repetição. Por que você vê que mulheres que tiveram pais agressivos e etilistas, porque dentro da ciência o alcoólatra se chama etilista, né? Então, às vezes as pessoas falam, estilista? Eu falei, não, é etilista. Etilista. Né? Elas têm a propensão a atrair homens iguais. Elas atraem. Pelo inconsciente, elas atraem. Elas atraem homens agressivos e que têm propensão ao etilismo. E como quebrar aí larga. isso? Como quebrar? Reprocessamento generativo emocional. Então tem que fazer uma reprogramação. Tem que... É como pegar um computador, você tira o Windows 8 e coloca o 10. Mais ou menos isso. Você entra lá, é que eu não entendo nada de computador, tá? Sou uma negação. Mas é como se tivesse uma fiação toda enrolada e você não conseguisse descobrir onde está o problema. E quando você faz o reprocessamento, você reprocessa por pedaços. Você vai reprocessando partes da vida da pessoa, desde a infância. Tá? E dentro deste reprocessamento, você encontra aonde foi que surgiu
o gatilho. E aí você reprocessa aquela emoção. Por isso que normalmente algumas pessoas, quando estão fazendo reprocessamento, para você ver como é muito psicossomático e ele é muito real, é lógico, as emoções, quando você começa a reprocessar um trauma lá do passado, as pessoas começam a dizer que começa a ter muito aquecimento nessa região occipito cervical e dor, começa a sentir dor, cefaleia, dor de cabeça. As pessoas dentro do reprocessamento, elas queixam, tá muito quente e tá doendo. Por quê? Porque você tá reprocessando no passado dela. E às vezes tem que E ter aí existe muitas todo o terapias. processo, né? E às vezes Isso. muitas Por quê? terapias. Porque você faz um filme da vida da pessoa, né? E aí você pede para ela falar. Ou dentro daquilo que eu trabalho, por exemplo, a pessoa não precisa nem falar. Aí as pessoas dizem assim, mas é louca então, mas como é que ela vai saber da vida do outro sem falar? Eu sei, não precisa nem falar. A Se não quiser leitura, né? falar, não fala. A Não leitura. fala. É a leitura. Exato. A senhora desenvolveu Aí o que eu vou avaliar? Isso O é que eu vou avaliar? Isso é quase o olhar do mágico. Ele é muito rápido. Aí as pessoas brincam, né, às vezes, e falam assim, credo, parece que tá tirando um raio-x da vida da pessoa. E é realmente um raio-x. Você começa a fazer um raio-x, é uma leitura. Por quê? Porque você vai induzir um assunto, mesmo que a pessoa não te responda. Mas as microexpressões faciais dela vão falar, vão responder. A respiração dela vai me responder, tá? A maneira com que ela vai me olhar, se vai conseguir me confrontar visualmente, vai me responder. A maneira como ela senta, a maneira do corpo, o desenho do corpo, como mexe com a mão, a entonação da voz, vai ter queixas, ela vai dizer, ai, tô sentindo um aperto, eu já sei o porquê esse aperto. Ai, acho que minha pressão está subindo. Também sei o que significa, por que a pressão está subindo. Começa, sem falar, mas começa a fazer descarga adrenérgica. A descarga adrenérgica eu conheço muito bem, eu sei por que ela acontece. Entendeu? Então, a descarga adrenérgica, ela tem uma explicação emocional. Quer dizer, ela é emocional. Ela só se transforma em fisiopatológica porque ela vai manifestar em sinais e sintomas. Mas ela é emocional. Então, se a pessoa quiser sentar comigo e não quiser falar nada, eu tenho a resposta para o que ela está sentindo e para o que ela está passando. Isso é muito forte. Agora, essa reprogramação ela é muito séria. Há poucos dias eu fui numa casa, faz poucos dias. Aí eu fui nessa casa e quando cheguei lá tinha duas irmãs e as duas separadas. Aí uma diz que deixou o marido porque o marido foi para as drogas. Aí outra diz que deixou o marido porque o marido muito violento. E essa que deixou o marido violento estava lá por causa dela. Porque eu conheço. Aí eu fui para ajudar na reconciliação de tudo. Mas sempre deixando meu posicionamento o confronto. Porque, por incrível que pareça, esses psicopatas, quando eles acreditam em alguém, eles aceitam ser confrontados por esse alguém. Eles não aceitam por todo mundo. Mas eles escolhem alguém para ouvir. Eu já fui escolhido por muitos desses. Tem dia que me dá até agonia. E eu pego pesado, eu falo duro, e eles me ouvem. Aí diz assim, poxa, mas na rua, se alguém falar isso para ele, pastor, ele mata a pessoa. Ele foi, não briga com você, não? Não, ele diz que me ama, fazer o quê? Aí, quando eu cheguei na casa, eu já perguntei para elas o seguinte, e fala uma coisa, como era o seu pai? Ah, meu pai era um alcoólatra, um não sei o quê, um bababá. Eu falei, como eram os seus irmãos? Todos tiveram problema com drogas? Todos, pastor. Não, só um que não teve, porque ele só bebe. Eu falei, bebida não é droga, não? É uma droga. O governo deixa vender, mas é droga. Não tem como negociar isso. Disse, pastor, todo mundo aqui. Eu falei, então, dentro de vocês, roda um programa que o homem normal é um drogado. Você só vai conseguir resolver isso quando você tirar esse programa da cabeça. Quando você olhar o homem drogado como eu olho uma mulher drogada, até doido, se a mulher dissesse para mim, eu fumo, já tô fora, é drogada, filha. Não dá. Mas porque tem um programa que gira dentro de mim que, primeiro, diz que o cigarro é do diabo, segundo, diz que quem fuma é pecado, e depois que eu estudei economia, há um programa dentro de mim que diz que o fumante dá um prejuízo terrível para o país.
Porque os Exato. impostos que o país arrecada não cobrem os gastos dele no SUS. Eu falei, Não. então, esse não gira dentro de mim. Falei, pastor, e como eu faço isso? Eu falei, simples, você vai ter que procurar uma terapeuta. Mas, hoje em dia, qual é o problema que a gente tem, pastora? É que quando procura o psicólogo, ele não trata nesse nível. Não. Alguns psicanalistas também não tratam nesse nível. Quem vai entrar nesse nível, por incrível que pareça, é alguém que tem PNL. Um médico que conhece PNL, conhece neurociência, ele vai conseguir. Por quê? Do mesmo jeito que a medicina, ela me ensina a conviver com a doença que eu não consigo curar, a psicologia vai ensinar essas mulheres a viver com esses homens malucos. Esses caras loucos. Não vai dizer que ela pode mudar o programa, e tirar da mente dela esse perfil de homem que bate, esse perfil de homem que espanca, esse perfil de homem que não cuida da família, esse perfil louco que está na mente delas. Porque a primeira coisa tem que construir um Por exemplo, perfil. assim, porque assim, a gente entende que a diretriz da psicologia é fazer com que o paciente ele conviva melhor com a sua dor, né? Com Não, que o senhor, eu não paciente, quero o isso não. cliente. Não, não quero não. Eu também não aceito isso, não. Conviver com a Não, minha dor eu não quero, eu quero que ela seja exterminada, eu sou de um né? nível que se tiver Quando doendo você esse dedo vai. aqui, eu vou pedir, corta ele. Exato. Tem como curar, doutora? Não, então corta, arranca ele. Eu não quero essa É. dor, não. Por quê? Porque, para mim, claro que é para mim, é uma opinião minha, né? Cada um Sim, escolhe o que sim. prefere, né? Porque a gente sabe que também tem os sadomasoquistas, então, cada um escolhe o que quer. Por que que hoje eu vejo alguns amigos, amigas, né, que trabalham dentro da linha da psicologia, um tanto quanto, às vezes, frustrados financeiramente, porque o paciente, ele acaba abandonando o tratamento em função do período de tratamento ser muito longo, né, de demorar para ver resultado e por não ter uma segurança de cura, né. E dentro da psiquiatria também não. Você chega para o psiquiatra e você relata seus sintomas e ele não vai buscar investigar a tua vida, a tua história e saber como reprogramar isso daí. Ele vai se basear em achados clínicos, sinais e sintomas e queixas do paciente e ele vai te dar um diagnóstico. Olha, você está com depressão. Ah, tá, tô com depressão, então você vai tomar essa medicação. Você vai tomar um ansiolítico, você vai tomar um antidepressivo, você vai tomar um anticonvulsivante, você vai tomar um estabilizador de humor, enfim, e você sai com uma tonelada de medicação. E aí você olha pro médico e diz assim, ah tá, doutor, eu vou tomar isso por quanto tempo? Ele vai olhar para você e vai dizer, não sei. Aí você, não sei? Não, não sei. Tá, mas vai funcionar? Esse remédio vai ser bom para mim? Daí ele vai te dizer: olha, nós vamos começar com essa medicação e daqui a um mês você volta para nós vermos se o seu organismo se adaptou Eu ouvi um psiquiatra dizendo que a pessoa que está depressiva tem que tomar o remédio a vida inteira. a vida toda. Não, eu ouvi. Entendeu? Ninguém contou para mim. Sim, Eu ouvi normalmente a o vida toda. Normalmente a vida toda. eu ouvi o psiquiatra dizendo: isso aqui é igual remédio para pressão. Aí eu falei: não, é difícil esse negócio. Não tem uma cura, não E tem nada. aí, então, e aí o que acontece? Aí vem a neurociência e ela diz, e ela prova por A mais B que a depressão não é doença. Doença não é. Doença não. Que todo mundo vem tratando a depressão como doença. Se é doença, eu vou tomar o quê? Remédio, né? Porque doença você trata com medicação alopática. E a depressão, ela não é uma doença, ela é um transtorno emocional. Doutora, eu trato a depressão aqui, na maioria das vezes, eu trato ela como pecado. Por detrás da Pode ser. depressão, por detrás da Dependendo da linha que depressão, você pegar, você consegue. não, a maioria dos casos que eu trato de depressão aqui tem pecado. A maioria. Uhum. Por exemplo, perdão que não é pedido, perdão que não é liberado, isso é pecado. A mente do depressivo diz que acho que é 70% gira em torno do passado, né? 70%, 80%. Então ele está pensando e é o passado negativo. Então, quando você pensa nas coisas negativas, é pecado. Porque a ordem é pensar nas coisas que são de cima. Pensai. Você tem o dever de pensar no que é de cima. O que é que você vai pensar no que é de cima? Deus é o amor, a paz, perdoar as pessoas,
ajudar os mais fracos, compreender as pessoas, conversar, não ter mágoa no coração, porque no coração de Deus não tem essas coisas. Então, quando alguém decide pensar nas coisas que são da terra, nas coisas, e tem coisas que nem da terra tem umas lembranças que é do inferno mesmo, é do Satanás. É alguém viver um inferno, aí fica lembrando disso. Eu vou mostrando, isso aqui é pecado, corrige isso. Pastor, como que eu resolvi isso? Confessando. Chega diante de Deus, confessa. Pastor, mas não é fácil assim. Também não é impossível como você pensa, não. Geralmente eu pego o depressivo e pergunto o que é que eles ouvem. Dá até angústia quando mostra as músicas que ele ouve. Tinha um jovem, sim, eu conheci jovens depressivos que seguia o falecido MC, o Kevin, que também com aquele problema, muito problema. Aí quando você olha quem eles vão seguindo, que não é só a questão do Kevin por ser, falando dele, não é pelo estilo musical que ele tinha, mas pela mentalidade dele. A mentalidade, ele influenciava muitas pessoas. Era um moço precisando de tratamento, um moço com uma vida linda pela frente e muita gente seguindo ele. E as pessoas não percebendo que ele precisava de tratamento. Às vezes você pega jovens que seguem artistas depressivos, que a música já está dizendo que é um depressivo. Por exemplo, pessoas que seguem artistas drogados, viciados, doentes. Aí você para assim e diz, pô, pastor, isso é normal? Não, isso também é pecado. É pecado. Porque o modelo que a gente tem é Cristo. Não temos outro modelo. Aí, quando eu vou aplicando isso, e alguns vão entendendo, eles pastor, o senhor está certo. Várias situações eu vi que foram resolvidas. E alguns que tiveram recaídas, eles mesmos aprenderam a resolver. Como? Opa, Deus, me perdoe. Estou pensando mal. Estou pensando bobagem. Deus, me perdoe, eu não posso. Eu sou lavado no seu sangue, sou remido no seu sangue. Eu sou crente. Deus, eu estou pensando em matar o fulano. Não, não posso. Sai de mim em nome de Jesus. Eu declaro que eu amo essa pessoa. Porque eu explico que o amor, ele não é o amor erótico e romântico, de querer ficar agarradinho. O amor é comportamental. Eu amo a pessoa quando eu não maltrato, quando eu não falo mal, quando eu não me vingo, quando eu não destruo alguém. E eu ensino isso para eles. Vários têm vencido a depressão, assim. Vários. Ajuda muito. Aí nós temos também os outros casos, por exemplo, de depressão, mas que eles são advindos de traumas. Mas traumas que eu falo, traumas mesmo. Por exemplo, pessoas que passaram por abuso sexual na infância, crianças que foram abusadas sexualmente, né? Então, cresce uma pessoa depressiva, crianças que sofrem rejeição, que se sentem rejeitadas, elas vão se transformar em adultos depressivos, com transtornos emocionais, né? Pai que faz diferença entre um filho e outro, dá um tipo de tratamento para um, outro tipo de tratamento para outro, ele vai causar um estrago muito grande na vida dessa criança, vai crescer uma criança depressiva, com transtornos emocionais, transtornos alimentares, né? Pessoa que sofreu um assalto, por exemplo, é um trauma muito grande, aquilo ali vai desengatilhar uma depressão, então você precisa reprocessar, reprogramar, né? Trabalhar o local do gatilho, né? Então a gente sabe assim que em sua grande maioria os depressivos, eu também concordo com o senhor, porque eu atendo, né? Não só clinicamente como no pastoreio, eles são advindos do próprio pecado de legalidades que o próprio ser humano dá. Mas nós temos também as outras causas, que são causas de pessoas que foram vítimas, né? Vítimas de abusos, de agressões, de abandono, rejeição, por exemplo, crianças que são deixadas em orfanato, né, abandonadas pelos pais, que são dadas para doação. Tudo isso é algo que vai arrebentar a pessoa quanto adulta. Mas né? Nesses casos aí que eu bato muito forte também. Quando eu falo bato, repito, né? Eu sou redundante, às vezes, falar com elas. Você tem que perdoar o seu pai que te abandonou. Ou você perdoa ou nada vai dar certo. Eu não consigo, eu explico. Isso é pecado quando você não perdoa. Porque além de você estar cometendo um pecado, você está se destruindo. Porque às vezes seu pai nem aqui está mais. Às vezes seu pai já até morreu. Às vezes seu pai nem lembra, porque ele era tão louco, que um pai que faz isso é um louco. Não é normal o pai dar uma criança.
Até é doido, não tem nem como pensar em dar o meu filho. Nada, nenhum. Eu sou louco de paixão pelos meus filhos. Então, eu vou chamando essas pessoas. Eu tive um caso aqui na igreja de uma mulher que ela guardava mágoa da mãe, que já tinha falecido há mais de 30 anos. No dia que eu chamei ela e conversei com ela, e entramos num processo terapêutico mesmo, terapêutico coletivo, para perdoar a mãe, ela saiu de, se eu não me engano, de 30 comprimidos no dia para 6. Mas sai, isso é fato. Ela falou, pastor, mas o que eu tinha? É, Eu falei, o que você tinha é o seguinte, você está há anos com a Bíblia na mão e alimentando o pecado, dando essa legalidade. Porque o que sim. te fizeram, ok, te fizeram. Agora, o que você vai fazer com o que te fizeram? É isso que tem o maior peso. E ela sofreu abusos, aí eu contei para ela a história de Joyce Meyer. Meu Deus do céu. Ela tomou um susto. Falei, olha que mulher poderosa. Ela, mas como essa mulher é isso? Isso é um mulherão. Foi simples. Depois de cerca de 300 estrupos. Ela, como ela conseguiu? Eu falei, sabe como ela conseguiu? Ela conta. Ela teve que perdoar. Quando ela perdoou, a vida andou. Agora, isso é fácil? Não. É um processo. Mas você consegue. Consegue. E, inclusive, a gente, por exemplo, nós pegamos pacientes que às vezes estão em tratamento psiquiátrico e psicológico há 15, 20 anos e estabilizou, mas estabilizou dentro do quadro pseudopatológico, né? E em 12 sessões o paciente está curado, né? Então, existe um método, existe sim uma outra metodologia que dá resultado e que dá Sim. resultado eficaz e a pessoa ela sai curada sem medicação, Eu tá? creio na Sem medicação reprogramação. Eu acho alguma. que de tudo que a senhora falou aí, eu acredito que nada é tão poderoso quanto a reprogramação. Porque ela vai na Não, raiz. Por exemplo, exato. eu apliquei isso em Ela vai mim. tratar a causa. Eu apliquei isso em mim. Sabe por quê? Eu comecei para a rua com 6 anos de idade. Aí me expuseram a pornografia. Pô, foi uma guerra violenta isso. Aí o dia que eu comecei a traçar o meu mapa, eu falei, não, mas espera aí. Como foi a primeira vez que eu tive acesso a isso? Aí eu fui caminhando, caminhando, sozinho. Papai, estudando, estudando, até que eu achei aonde estava o gatilho. Eu tive que fazer isso sozinho, eu não tive quem me levasse a isso. E estava lendo, estava estudando, e falei, não, você tem que trabalhar, porque é programável, você reprograma. Aí eu consegui criar uma outra programação. Mas não foi fácil. É normalmente o que a gente faz com os traumas da gente, né? Sim. É igual eu brinco e sempre falo. Eu falo, quer me ver produzir, quer me ver desbanguelar o cão, me pressiona e me maltrata para ver. Entendeu? Então, assim, eu vou usar aquilo como munição para mim, só que a grande maioria da população não está preparada para isso, né? Não, tá. Porque elas não conseguem dominar nem as próprias emoções, quanto mais reprocessar um trauma do passado, entendeu? Que inclusive existem traumas, pastor, que a pessoa nem lembra que passou, ela não sabe Não, o não porquê sabe. que ela tem esse problema comportamental, e aí você fazendo reprocessamento, você tratando ela com a neurociência comportamental, você descobre e diz, mas aconteceu isso com você. E aí a pessoa faz assim, não lembrava. Por quê? Porque o cérebro, ele bloqueou como mecanismo de defesa. Eu já vi essas Mas, situações, principalmente mas abusos sexuais. isso, exatamente, normalmente é abuso sexual. Geralmente, quem sofre abuso sexual não consegue ser feliz no casamento. Não consegue. Não. E geralmente, essas mulheres, elas também costumam maltratar muito seus maridos. Elas maltratam. E eu comecei a ver uma moça que todo mundo que ela namorava tinha problema. Todo mundo foi, peraí. Espera aí. Com esse meu jeitão, eu falei, peraí. Eu falei, me conta qual problema você teve com seu pai. Você já ia falar, Satanás, já te conheço. Igual eu falo, Satanás, te conheço. Mas aí é perigoso dar até uma histeriazinha pro Satanás ir passar que era ele. Aí ele dá o showzinho e o problema fica. Não, vamos na raiz. Quando eu entrei na raiz, disse, meu pai se separou da minha mãe. Por muito tempo eu odiei ele.
Aí, quando eu olhei as expressões que ela disse, odiei, eu falei, você não odiou. Você ainda odeia. Não, não é bem assim, pastor. Eu falei, pô, você mudou o tom de voz, você mudou o olhar, você mudou tudo falando comigo, só porque eu toquei no assunto do seu pai. Ela parou assim, ficou pensando e disse, pastor, faz sentido. Eu falei, como que eu resolvo isso? Eu falei, primeiro, você vai ter que tentar, você tem que compreender o seu pai. É a primeira coisa, você vai ter que compreender. Se seu pai era louco, você tem que compreender ele como louco. Segundo, você tem que aprender a perdoar o seu pai, trabalhar gratidão. Mas agradecer o que desse louco? Primeiro, agradecer porque a Bíblia ensina. E segundo, porque foi esse louco que te trouxe ao mundo. Então, todos os prazeres Exatamente. que você está vivendo, esse louco aí faz parte. Então, quer dizer que o carro que eu tenho, exatamente, tem que agradecer esse louco aí. Se você não tivesse nascido, se esse louco não tivesse feito a parte dele, você nem carro teria, você nem estaria aqui. Aí fui ensinando. Aí chegou um tempo que essa mulher fugiu de perto de mim. Fugiu. Porque ela se recusava a tratar. Aí eu lembro que um dia, uma psicóloga estava aqui e falou, por que essa pessoa foge? Uma psicóloga perguntou. Eu falei, simples, não é que ela fugiu, simplesmente por fugir. É porque ela está acostumada com aquela emoção. E ela não quer perder essa emoção. Ela está viciada nisso. Ela está viciada porque ela fala muito sobre isso, ela fala muito sobre relacionamentos fracassados, ela fala dos homens que ficou correndo atrás dela e ela rejeitou, ela fala de homens que ela maltratou, ela tem o prazer de mostrar o celular dela carregado de mensagens de homens procurando ela. Isso é viciante. Isso para ela é uma loucura, é um sonho. O dia que ela for curada, esses homens somem. Porque ela vai ficar com Inclusive, eu acho que ela entra em depressão na hora que ela for curada, né? Porque daí acaba toda a motivação dela. É isso aí. Porque tem gente que não quer ser curada, ele quer que você concorde com a loucura dele. Tem psicólogo que faz isso, que concorda mesmo, e deixa ele lá. Eu deixo ao cajado. Por quê? É porque a linha que a senhora trabalha, doutora, é uma linha diferente. Não é aquela linha do médico mercenário. É a linha do médico que quer resultado. Resultado. Sim. E o médico que quer resultado, o chicote vai estar lá. Igual o pastor que quer resultado, ele vai confrontar mesmo. Toma, é assim. Inclusive, por isso que se chama neurociência de resultado. É isso aí, neuro de resultado. Doutora, que live top. Eu desativei todos os comentários hoje. Ele é terrível. Ele é terrível. Vou até dar uma ativadinha aqui. Pra ver. Ativa, deixa o povo falar. Deixa o povo falar, meu filho. Ou deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Deixa o menino. É muito top. Mas, nem me fala. Que tal esse povo sugerir um tema? Mais um tema de neurociência. A live passada nós deixamos essa deixa para o pessoal, né? Para eles trazerem algum assunto que eles têm dúvida, né? Algum trauma, algum episódio, algum comportamento, né? Para que nós possamos trazer para vocês. Porque, igual eu disse, toda emoção é lógica. E toda emoção tem resposta na Bíblia. Gente, a ciência responde e a Bíblia também responde. Pastor, essa ideia de dizer que a emoção é lógica é muito Ela é lógica. Sabe por quê? Eu vou refazer a frase. Toda emoção é racional. Uhum. Aí o povo já diz, não, peraí. Toda emoção é racional. Foi isso que fez. Porque até pouco tempo atrás a emoção não era lógica, né? Ela era subjetiva, e não é. A emoção e o comportamento é lógico, por quê? Porque existe uma lógica para aquela emoção, existe um evento, existiu um acontecimento, existiu um trauma, existiu uma marca emocional. Então, existe um fato concreto para que aquela emoção ela se manifeste da maneira que se manifesta. Exatamente. E tem que ter uma razão por detrás. Se não tiver uma razão... Foi atrás disso que o Freud ia muito, né? O Freud ia muito atrás disso na época da histeria, né? Mas aí o Jung engoliu ele, né? Sim, o Jung não é normal, né? Não era normal. Por isso que eles brigaram, porque o Freud não gostava de ser confrontado, o Jung confrontou o Freud, e aí, como se diz, eles quebraram o pau mesmo e romperam. Os dois poderiam ter feito, igual fez, acho que o Blander e o outro, John Grinder,
que eles criaram a PNL. Os dois poderiam ter se Pois é. unido e a psicanálise ia ficar muito mais poderosa. Mas foi aí que eles Ia. perderam. Qual a diferença Tá, da mas o fé? problema estava com quem? O problema estava com quem? O problema estava no orgulho de quem? Do Freud. Do Freud. O Freud, muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Meu Ele era filho, deixa eu falar um orgulhoso. negócio para você. A diferença entre a fé e a razão. A nossa live não é isso. A nossa live é neurociência comportamental. Então, gostaria que vocês falassem sobre esse assunto. Porque está aqui, ó, como obter o controle da mente e emoção. Emocional, que nós colocamos aqui. Então, é neurociência. Nós não estamos tratando aqui de fé e razão, razão e fé. Se o assunto der liberdade para a gente entrar, dar uma pincelada nessas ideias, tudo bem. Mas o nosso foco aqui é outro. Eu quero que alguém fale. Se ninguém der uma ideia de um tema, aliás, se vocês não derem uma ideia de um tema, eu vou dar uma ideia. Vou dar uma ideia. Eu estou com a ideia quentíssima aqui na mente. Que é a ideia. Ixi, já é a brasa. A brasa. É brasa. Minha é brasa. Minha é brasa. Se você errou uma vez, jogar o erro na cara. Não, esse não é um tema de neurociência. Esse não é um tema de neurociência. A gente está falando de neurociência comportamental, a partir do cérebro. Cérebro. Eu vou dar um tema. Doutora, que tal a gente falar na próxima live sobre neurociência e suicídio? Suicídio. Eu acho que esse tema é top. Síndrome do pânico pode ser desencadeada por entorpecentes? Pode. Pode. O organismo reage, cada organismo reage de um jeito. Ela até pode, já vou até responder. Ela até pode, mas ela também é um transtorno emocional, a síndrome do pânico. Sim. Sim. E tem como você resolver isso. E não é tão difícil, não. Não é tão difícil. Não. O problema é que as pessoas não procuram os especialistas para resolver as coisas. Elas não procuram. Porque acham que os especialistas são caros. Existem espíritos malignos que usam a brecha da doença emocional para destruir a vida das pessoas? Sim. Não que existe, não. Todos usam. Todos os espíritos malignos agem nos instintos, sentidos e emoções. Todos os espíritos malignos agem só aí. Só aí que eles agem. O corpo não interessa muito para eles, porque uma vez que os instintos estão corrompidos, os sentidos estão corrompidos, e também os instintos, sentidos e as emoções estão corrompidas, esse trio aí vai destruir o corpo. Vai destruir todinho o corpo. Por exemplo, tem uma pessoa que fala com muita propriedade sobre isso, porém ela não usa neurociência, ela usa o espiritual, mas ela fala exatamente a mesma coisa. Rebecca Brown. Rebecca Brown. É isso aí. Ela trata do quê? Do campo de batalha da mente. Ela trata e ela diz que o seu campo de batalha com o reino das trevas é não, aí é a Joyce Meyer. Joyce Meyer. A Rebecca Brown também. Também, mas a Joyce Meyer lançou um livro com esse tema. O campo de batalha. O da Joyce Meyer eu fiz nenhum. Da Rebecca Brown eu tenho vários. Ela trata só disso. Eu li, deixa eu ver, até 2012, 2013, eu acho que eu li todos que a Rebecca Brown tinha. Todos. Eu li todos, depois de Daniel Mastral, Filhos do Fogo. Eu fui atrás de ler mais que tinha de satanismo, e lendo. Alguém aqui deu uma ideia legal. Neurociência e relacionamento conjugal é um tema muito bom, muito bom. Outro deu aqui, ó, como tratar um trauma pela perda de alguém. Esse assunto também é fantástico. Fantástico. O que desenvolve mais depressão são as perdas. Vamos anotar isso aí, pastora? Porque agora nós temos conteúdo aí para meses. E é muito top. Como tratar... vamos lá, cadê? Poxa, que tema. Como tratar um trauma pela perda de alguém. Ok? Tem 3 dias que o meu irmão se jogou do prédio. Meu Fábio Deus. Santos Silva. Primeiro, meus sentimentos a você que está sofrendo com essa perda e com essa saudade. Eu vou te dar um conselho que eu dou como pastor. Chore a dor do luto. O luto tem que ser vivido. Quando você sentir vontade de chorar, chore. Se afaste das pessoas que mandam você parar de chorar. Porque você precisa chorar de fato.
Se você quiser falar sobre o seu irmão com alguém, fale sobre o seu irmão com alguém, mas respeite em tudo a decisão que ele tomou. Não é aceitar, é respeitar. Você respeita. Aceitar, não. Aplaudir, não. Alguém que se joga do prédio. Mas você respeita que ele mesmo não quis continuar vivendo e você não tem o poder sobre essa decisão. Aceite o seu limite. Você não tem o poder sobre essa decisão e a sua vida vai seguir. O que a gente não consegue mudar e entender é o porquê, né? Porque às vezes a gente quer entender o porquê que a pessoa chegou a desistir da própria vida. Então, eu não me lembro o nome dele, porque eu não vejo aqui. Como é o nome dele? Fábio Santos. Já passou aqui. Chegou muitos comentários, pastor. Fábio Santos Silva. Depois ele pode seguir. Então, Fábio. Segue a doutora, Fábio. Faz isso. Então, Fábio, só assim, para eu te dizer, a dor da perda de um irmão, ela é muito dolorosa, principalmente quando a gente fala de ligações familiares, né? Que em algumas especialidades, eles vão tratar como constelação familiar, né? E dentro do pastorado, dentro da teologia, a Bíblia ela já fala disso muito antes da psicologia, psiquiatria, psicanálise pensar em constelação. A Bíblia ela já falava sobre alianças familiares ou maldições hereditárias e heranças hereditárias. Nada mais é do que o que agora se chama de constelação familiar, né? Então deu-se um nome teórico-científico para aquilo que a Bíblia já trata há mais de 2000 anos. Exatamente. Né? E a constelação familiar. São as heranças familiares. Então o que acontece? Para você romper esse laço com ele, vai ser difícil. Então você precisa o quê? Aceitar que foi uma decisão dele. Ele decidiu não querer estar mais aqui. Ele decidiu. E tem que ser respeitado. Agora, se você ficar... Agora, se você ficar buscando, procurar entender o porquê, você vai adquirir um transtorno emocional para você. Doutora, eu perdi meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão foi em 2016. Quando meu irmão foi, doeu. Pastor, o senhor não vive em pânico? Não, eu chorei todos os lutos. E outra, eu não tinha dívida com nenhum deles. Fui um bom filho para o meu pai, um bom filho para minha mãe, e fui um bom irmão para o meu irmão. Aliás, nós andávamos mais juntos do que tudo. Então não tenho culpa no cartório. Agora, eu entendo, meu irmão queria falecer, ele queria ir embora. Ele já estava dizendo que queria ir para o céu. Com 30 anos, camarada, com essa ideia maluca na cabeça. Com 30 não, 29. O céu, então, o céu, e não sei o quê, o reino de Deus e Jesus. Foi embora. Agora mesmo eu perdi meu cabeleireiro, que era um amigão. Eu ia lá cortar o cabelo, ele nem cobrava o meu corte de cabelo. Porque eu já ia para pagar o nosso almoço, escolhia, né, alguma churrascaria, alguma coisa, e ficava batendo papo altas horas. Uma das maiores lembranças que eu tenho do meu cabeleireiro é que várias vezes eu não deixei ele voltar a cortar cabelo para a gente ficar juntos. Juntos. Olha que top, o tanto que eu gostava dele. Quando eu perdi ele, eu entendi. Perdeu. Nós não estamos aqui para caminhar juntos sempre. Só que o meu cabeleireiro é fácil entender. Que é fácil. Foi no meu caso em relação ao Fábio. Dentro da minha fé. Nós vamos nos encontrar, porque ele era crente, meu irmão crente, mãe crente, pai crente. Nós vamos nos encontrar de novo. Só nos afastamos. Tem uma pergunta aqui, ó. Gislaine Dourado. Como tratar a violência doméstica? Responde aí, doutora. A Gislaine é minha ovelha, ela me mata. Então posso responder ela? É violência doméstica? Polícia. Já falei para ela. Primeira, polícia. Não tem o que fazer. Aí, junto com a polícia, um bom advogado. Um bom advogado. E outra, no seu caso, mulher, chama um advogado não, chama uma advogada. Uma boa advogada. Daquelas mesmo. Ela vai, te ensinar a tratar. Descobre uma delegacia aí que tem uma mulher também trabalhando como delegada e vai no horário dela. Aí é bom. Mas essa Gislaine, na verdade, eu entendi a pergunta dela. Eu acho que o que ela quis perguntar é
como tratar os traumas de violência doméstica. Porque ela já pôs fim já na questão. Vamos tentar isso. Mas depois que eu tô acompanhando ela é outra pessoa. Você tem que ver o rosto, o brilho já mudou, a roupa já mudou, a maneira de vestir mudou, o filho mudou, porque o filho também tem um problema emocional. Tô acompanhando ele todos os dias, diariamente, sabe? Coloquei ele para trabalhar na igreja, para fazer a filmagem dos cultos, produzir vídeo, já tá super ativo, sabe? Era um menino calado. E ela também chegou bem depressiva, e os dois estão assim, totalmente diferentes. Você vê, são outras pessoas. E tem o quê? 6 meses que eles estão ali na igreja. Então, se eles continuarem aí, daqui a 6 meses, vão estar curando outras pessoas. É só Sim. isso. É só isso que vai acontecer. Vão estar curando outras pessoas. Como tratar filhos estressados e que brigam o tempo inteiro. Vai depender da idade desses filhos. Aí primeiro você dá um couro bem dado, né? Porque filho estressado vão combinar. Tem horas que tem que dar uma varadinha. Por exemplo, Samuelzinho, ele tem 4 anos, vai fazer agora, dia 6. Quando ele bate na Radassa, não tem acordo, ele apanha. E eu falo para ele, ninguém bate na minha filha. Não existe. Teve um dia que eu vi a Radassa batendo nele, eu fui, peguei ela e sacudi. E olhei na cara dela e disse, ninguém bate no meu filho. Meu filho não. Não nasceu mulher para isso. E pede desculpa. Culpa. Já tem medo. Agora é para ter medo. E esse medo depois vira respeito simultaneamente. E eles vão entender que irmãos não brigam. Irmãos não brigam. Irmãos discordam, irmãos concordam, irmãos ficam tristes um com o outro, mas eles não vão brigar. É assim que nós vamos viver. Doutora, beijão para a senhora e beijão para toda. Beijo para vocês. Foi muito top. Glória a Deus. Eu muito top. Eu aprendo demais. Doutora, vamos já projetar e escrever alguns artigos e vamos preparar também para criar aí um grupo de Instagram. O Instagram da Neurociência. Ok? Um grupo onde a gente posta conteúdo, onde a gente troca ideia e se encontra aqui quinta-feira, às 23 horas, até nós organizar o nosso congresso de neurociência. Não, isso é ótimo, assim, eu tenho ajudado muitos pastores, sabe? Porque nessa pandemia... Só um detalhe, surgiu uma pergunta importante. Surgiu uma pergunta importante, muito forte. Pastor, como tratar um usuário de drogas? A neurociência é boa nisso. Fala aí. Primeiro ele tem que querer. Primeiro ele tem que querer. Se ele não quiser, não trata. Não tem como tratar. Tá? Por quê? Porque você só consegue entrar com o tratamento com alguém que se dispõe a ser tratado e que entende que precisa do tratamento porque está doente. Tá? A partir do momento que ele aceita ser tratado, aí nós vamos tratar a causa. É usuário de droga ou etilista? Usuário de drogas. Tem que achar o gatilho. Usuário de droga. Aí, o gatilho. Isso. Que dispara. Não, o gatilho de usuário de droga e etilista é muito fácil de encontrar. Muito fácil. Pronto. Muito fácil. Então, você consegue tratar aí rapidamente. Não demora muito, não. Mas tem que achar o gatilho. Mas primeiro a pessoa precisa querer, porque forçada você não consegue. Ele tem que desativar o gatilho. Cabe a ele, se ele não souber. O Casagrande, que tem problema com drogas, ele diz que é o seguinte, toda vez que ele percebe que ele quer sentir um prazer instantâneo, ele sozinho vai para a clínica. Ou seja, ele percebe o gatilho e ele corre para a clínica para não usar drogas. Ok? Porque no caso do usuário de droga, a gente vai tratar a causa que está lá no passado. Exatamente. E essa causa... E a causa normalmente é muito comum. E às vezes ela volta. Mesmo você tratando, volta. Aí você precisa dar lá mais uma... Desativar o gatilho. Porque às vezes circunstância pode fazer a pessoa lembrar. Às vezes o cheiro... Então, na realidade, assim, é que a gente não apaga da memória o fato. Mas nós reprocessamos o fato. Normalmente homens que são usuários de drogas ou que são etilistas, o problema deles é com a figura paterna. É uma luta, é o pai, entendeu? Então nós vamos reprocessar e vamos tratar a causa, o pai pode estar morto, não importa, mas é lá atrás
aonde houve o episódio que ele se sentiu desprezado, rejeitado ou rebaixado pelo pai perante a um irmão ou alguma outra pessoa, ou porque era agredido pelo pai. Então, são sempre 5 fatos. Rejeição, desprezo, comparação, se sentir inferiorizado e agressão física. Isso lembra muito Édipo. Lembra muito Edipo, lembra muito, muito mesmo. E sem contar que tem alguns que saem das drogas e arruma outra coisa como droga. Tem gente que transforma a igreja numa droga, transforma a família numa droga e por aí vai. Doutora, por aqui nós ficamos. Beijão Glória a pra todo Deus. mundo. Ó, aquele gesto seu para todo mundo. Galera, nós amamos vocês. Quinta-feira nós estamos de novo. Glória a Deus. Agora o pedido de todas as lives. Faça um comentário. Tem 93 pessoas aqui. Se não der 93 comentários lá, ai, é porque você não gostou em nada da nossa live. Fala lá na live. Misericórdia. Esse foi muito bom. Coloca lá no Instagram que a doutora vai ler tudo. Tudo que você colocar lá, ela vai ler. E eu também vou ler. Eu leio. Sexta-feira eu fiz uma live sozinha, né? Fiz uma live porque aqui em Maringá o decreto ele proibiu os cultos novamente, então não tá podendo ter culto presencial, só culto online. E eu acabei fazendo uma live. E eu tava com, acho que quase 400 pessoas online comigo. E eu tive 600 e poucos comentários. Falei, gente, como que pode? O comentário superou a quantidade de pessoas assistindo a live. E é uma bênção. E você recebe relatos assim de pessoas que têm a vida transformada durante a live, né? Isso que Facebook, você consegue achar o problema, a causa durante a live. Foi no Facebook. Facebook. O Face é melhor para isso. O Face é melhor. Lembra que eu falei que eu sou idosa? Que eu não sei lidar muito com o Instagram? Não, então, eu sou meio idosa. É que o Instagram é pro aqui ou agora. Mas nós vamos programar para fazer uma no Face. O Face aqui pode dar 1000 pessoas. O Facebook ele alcança mais, ele tem um alcance maior. Ele distribui mais. Doutora, beijo no coração. Ficamos por aqui, ó. Tchau, gente. Beijo para a pastora. Tchau. Deus abençoe sua vida, pastor. Você é uma bênção de Deus. Amém. É verdade, diante de Deus. Glória a Deus. E que o Senhor continue te dando graça, porque eu tenho visto você viver uma batalha espiritual nesses últimos dias e, inclusive, um desgaste físico muito grande. Você está tendo um desgaste físico muito grande. É guerra. Tá? As pessoas podem não perceber, mas eu vejo que você está